A gente sabe que a Receita adora fazer receitice. A gente sabe disso. Não seria a primeira vez que ela fala uma coisa completamente estúpida, completamente acéfala, ele sabe que isso pode acontecer. Então eu tô levantando, Lembra que eu falei? O consultor, ele tem que ter esse elemento de imaginação. Você tem que conseguir olhar para um cenário e imaginar muitas possibilidades, Da mais provável a menos provável. Rosiane mandou aqui: estamos com erro para a transmissão da DCTF mensal quando as alíquotas de 1% e 4% referente ao RET para o mesmo empreendimento. Eu sei, tá, Rosiane? Infelizmente isso, inclusive na aula do RET eu comento isso. Nas aulas do RET, do módulo do RET, eu comento sobre isso. Talvez tenha comentado rápido demais, tenha passado batido, não sei se você chegou a fazer essas aulas. De fato, a DCTF, ela tá com esse erro, ela tá com essa trava, ela tá com esse impedimento, mesmo que a lei 14.620, ela deixe muito claro, que você pode usar o RET de 1% do Minha Casa Minha Vida, a lei 14.620, lei essa recepcionada na instrução normativa do RET, a 2179, tem um capítulo só falando dessa modalidade e, infelizmente, essa lei e essa normativa falam que, olha, o fato de algumas outras unidades terem a venda para além do faixa urbano 1, isso não obsta, não prejudica o benefício do RET. E aí a interpretação que a gente faz é de que, bem, eu posso aderir ao RET para aquele empreendimento. E eu posso ter 1% para aquelas unidades vendidas para quem é faixa urbano 1, e como o RET é do empreendimento inteiro e não existe uma diferença de modalidade, eu entendo que aquele RET ele vale para o empreendimento todo. Portanto, as unidades que não forem no 1% serão no 4%. Tá? A minha interpretação é essa. Aí vamos lá, vamos desenhar possibilidades? A Receita Federal até agora não se manifestou. E a minha orientação como professor e como consultor é formular consulta à Receita Federal. Aí você já tem o cenário, você já fez adesão ao RET, você tem a lei, você tem a norma. Eu faria consulta formal à Receita Federal para ter uma solução de consulta que me ampare, tá? Caio, mas como é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu consigo desenhar alguns cenários, de resposta da Receita Federal. Eu entendo que a lei ela é clara o suficiente para dizer que, assim, cara, com certeza pode usar o RET para o empreendimento todo. Na minha opinião, não tem margem para não poder. Agora, eu consigo visualizar o seguinte: a Receita Federal vai dizer, é um problema mesmo que tem da DCTF, a gente vai arrumar. Essa é uma situação. Para quem não lembra, talvez vocês sejam novos na área imobiliária, mas lá, o que era? 2014, a Receita Federal começou a exigir o CNPJ da SCP. Isso foi uma instrução normativa do CNPJ, se não me engano foi, à época, a instrução normativa 1470, posso estar enganado nesse número. Lá em 2014, a Receita Federal publicou uma instrução normativa exigindo, ou seja, na verdade, cancelando, revogando o dispositivo que dispensava a SCP de ter CNPJ. Então, assim, em 2014 começou a exigir CNPJ da SCP. Só que o sistema, que na época era um programa, não era aquele DBE do RedSim online como vocês conhecem hoje, que era tinha um programinha, tipo aquele da DCTF, tu baixava no computador, gerava ali o coisa e transmitia. Tá? Era mais arcaico do que é hoje, inclusive. Então, lá naquela época, o programinha do CNPJ para gerar o DBE, ele não permitia fazer certo. Demorou, sem brincadeira, uns 2 anos para a Receita Federal arrumar isso. Por quê? Eu lembro que eu fui à Receita Federal, na época tinha nessa possibilidade do plantão fiscal, ir lá pessoalmente. Eu fui lá e o auditor que me atendeu, o servidor que me atendeu no plantão, ele falou o seguinte: Caio, é porque eu entendi, assim, primeiro ele não entendeu, aí eu fui lá, demonstrei para ele, ele mandou isso para Curitiba não entendeu, aí foi de novo, aí explicou, foi um vai e volta do caramba, e depois que eles entenderam que realmente estava errado, eles falaram assim: Caio, o que acontece? A gente tem muito pouca demanda
desse caso de abertura de SCP. Então, na fila de coisas que a Serpro tem que fazer, não está na prioridade. Em algum momento vai arrumar. E aí ficou um tempão até isso ser arrumado. Por que eu tô te dizendo isso? Porque é uma demanda pequena de gente que tem o hatch das duas modalidades, vamos chamar assim, dentro de uma mesma incorporação. Então é fundamental que vocês façam volume de crítica no chat da Receita Federal, entrando na ouvidoria, fazendo o máximo de barulho possível e também formulando consulta à Receita Federal. Tá? Infelizmente, eu acho muito provável que a Receita Federal responda isso. Não. Realmente pode e é problema da DCTF, é problema do sistema. Né? Pode ser que essa venha como resposta da consulta. Pode ser também que a Receita Federal responda, tá? E aqui eu tô sendo bem pessimista. Pode ser que a Receita Federal responda o seguinte: não, você tem que fazer 2 processos de adesão ao RET. Um pro Minha Casa Minha Vida, pela Lei 14.620, outro pro RET padrão. E aí você vai ter 2 CNPJ de RET diferente. Eu acho pouco provável isso, tá? Eu acho pouco provável isso, porque quando a gente faz o processo de adesão ao RET, a gente faz para a obra inteira. Então eu entendo que aquele procedimento de adesão ao RET de incorporação, você já está incluindo a obra inteira. Não teria motivo nenhum para isso. Mas, sei lá, pode vir uma loucura da... A gente sabe que a Receita adora fazer receitice. A gente sabe disso. É verdade. Não seria a primeira vez que ela fala uma coisa completamente estúpida, completamente acéfala. A gente sabe que isso pode acontecer. Eu não admito você falar isso na minha frente. Então eu tô levantando... Né? Lembra que eu falei? O consultor, ele tem que ter esse elemento de imaginação. Você tem que conseguir olhar para um cenário e imaginar muitas possibilidades, né? Da mais provável a menos provável. A gente tem que ter essa capacidade. Isso é uma habilidade que você precisa desenvolver para ser um bom consultor. Tá? Então, pô, eu consigo imaginar a Receita metendo uma receitice absurda como essa? Consigo. Acho provável? Não acho, mas acho possível. Por isso, a minha recomendação é: faça a consulta à Receita Federal. Inclusive usando esses argumentos que eu falei, de que o RET é definitivo, que é para todo empreendimento, parará. Acho totalmente plausível, né, fazer uma consulta e ter uma resposta positiva. Mas pode ser que exista, né, uma resposta maluca como essa. Que eu acho, de novo, acho improvável, mas é possível, tá? Tá, Caio, mas enquanto eu não tenho essa resposta, o que eu faço? Bem, primeira coisa é você fazer o recolhimento. Cara, faz o recolhimento, beleza? Faz o recolhimento. Eu faria o recolhimento certo, inclusive, tá? Faria esse recolhimento do 4095, do 1068, como tu falou, tá? E infelizmente, tá? Você não vai conseguir entregar isso na DCTF, tá? Vai ficar um recolhimento voando, né? Aí assim, vamos lá. Você pode fazer o recolhimento dos 2 DARFs de forma separada. Né? Um do 1068, um do 4095 e assim, você está recolhendo, mas você não consegue fazer a declaração corretamente. Você pode fazer o recolhimento tudo num código só, tipo o valor certo, calcular 1% para isso, o 4% para aquilo, mas recolher numa guia só, tá? Eu já consigo visualizar também o seguinte, cara, vou fazer isso, vou recolher os DARFs assim e depois eu vou fazer um redarf. Dá para fazer também, mas são paliativos, entende? Não são definições, não são respostas, não são soluções do problema. Então eu acredito, Rosiane, que o melhor caminho é você formular a consulta à Receita Federal. Todos vocês, digo isso, repito isso, por quê? Porque é só assim que a Receita Federal vai ter uma massa crítica de questionamentos para ela olhar para esse problema. Enquanto isso, a gente fica tendo que tapar buraco, tá? E o nosso trabalho não é somente ficar tapando buraco.